E esse versículo diz o seguinte, Mateus 24, versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele fala, é completamente diferente o homem carnal? Ou de onde vem essa expressão quando se refere a Jesus, Filho do Homem? Pastor, o que tem a ver o Filho do Homem lá de Números com o Filho do Homem do livro de Mateus? Bom, Filho do Homem no livro de Números, capítulo 23, 19, é contrastado com Deus. Então Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Por sua própria natureza, ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Enquanto que o homem, nessa expressão de 23, de número, que pretende chegar e obter a natureza de Deus, não passa de um ser falível, mortal. Logo, há uma distância muito grande entre a criatura e o Criador. Deus é eterno e o homem não. Foi criado no tempo. Deus é todo-poderoso e o homem não. Então mostra um contraste entre Deus e o homem, mostrando que não é como alguns entendem, que o homem é um ser divino, que podemos chegar a ser iguais a Deus, como ensina o panteísmo. Tudo é Deus. É fora de propósito. Agora, a expressão Filho do Homem, ela aparece em outras partes da Bíblia. Por exemplo, no livro de Isaías 51, versículo 12, diz, Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Olha que contraste estupendo entre a falibilidade do homem, que não passa de erva, com a grandeza de Deus, imutável. Então aí está essa expressão Filho do Homem, mostrando a falibilidade do ser humano. No livro de Ezequiel, nós também encontramos algumas vezes essa expressão, quando o profeta ele é chamado de Filho do Homem, como um porta-voz da palavra de Deus para os seus contemporâneos. Essa expressão ainda, Filho do Homem, aparece duas vezes no livro de Daniel, com dois sentidos diferentes. Em Daniel 8:17, o profeta é chamado de Filho do Homem. Mas em Daniel 7, versículo 13, desce do céu numa visão como o Filho do Homem, que recebeu do ancião de dias autoridade para reinar para sempre. Então, nesta visão profética, naturalmente, a frase Filho do Homem que desceu do céu refere-se a Jesus Cristo. Agora, quando chegamos ao Novo Testamento, essa expressão Filho do Homem é usada quase exclusivamente para falar sobre Jesus. Até podemos dizer, num certo sentido, que totalmente. O próprio Jesus utilizou esta expressão em várias ocasiões da sua vida para enfatizar a sua própria humanidade. O fato de que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós lemos, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Nessa expressão, se fez carne, se referia à humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, sem dúvida, o uso no Novo Testamento, ela concorda com Daniel 7,13, quando Jesus declara, o Filho do Homem não é alguém que surge da terra como a erva, de Isaías 51:12. Ele veio nas nuvens do céu, de acordo com Daniel 7,13. Quando nós lemos em Mateus 20:28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio da onde? Veio do céu. E ainda nós lemos em João 6,62, essa palavra de Jesus, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para
para o lugar onde primeiro estava. Então aqui está Jesus sendo Deus, se fez homem, daí porque dizemos que como Deus ele é chamado Filho de Deus. Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5, 16, 18. Mas ao mesmo tempo se falava como Filho do Homem aqui na terra. Então, ao se tornar Filho do Homem, Jesus não deixou de ser o que era. Tanto é que em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 10, quando ele diz ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. E ele foi contestado. Então ele disse: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então havia em Jesus duas naturezas: Filho de Deus e Filho do Homem. Filho do Homem se refere à sua natureza humana. Estevão, ao ser apedrejado, ele declarou em Atos 7,56: eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus, o que significa que Jesus mantém sua natureza humana glorificada lá no céu. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aí está, Fábio, essa expressão Filho do Homem, empregada por Jesus, refere-se à sua natureza, enquanto empregada para nós, seres humanos, indica a nossa falibilidade, como usa Isaías 51:12. O Filho do Homem não passa de erva. É bom lembrar que Filho do Homem, quando é para o ser humano, é com F minúsculo, mas na nossa Bíblia mostra que Filho do Homem Jesus é com F maiúsculo, é um título específico ao Senhor Jesus, né, pastor? E quero dizer mais que é tão importante confessarmos a humanidade de Jesus, como é importante confessarmos a sua deidade, sua divindade absoluta. 1 João 4, versículo 1, o apóstolo João diz: olha, não acredite em todo mundo que fala em nome de Deus. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, no qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Pastor, tem religiões que falam que Jesus não era, verdadeiro, não era um ser humano? Tem seitas como a Legião da Boa Vontade que nega a humanidade de Jesus, dizendo simplesmente que ele tinha um corpo fluídico. Como um gás? Isso, como um fantasminha, esse da televisão. Parece ser alguém, mas não é. Agora, ainda reiterando o escritor João, na sua segunda carta, no versículo 7, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, negar a humanidade de Jesus é tão grave, tão herético, quanto negar a sua deidade. Então existem grupos que negam a deidade absoluta de Jesus e confessam a sua humanidade. E outros confessam a humanidade e negam a deidade. Então há dois lados, hoje, de grupos religiosos que negam essa posição da pessoa de Cristo. A irmã Conceição, da Assembleia de Deus do Jardim Casqueiro, faz duas perguntas, nós vamos ler uma, que é a seguinte: qual será o fim dos 144.000 e as duas testemunhas? O que acontece com eles? Quero dizer o seguinte: qual será o fim dos 144.000 e as duas testemunhas? Vamos primeiro nos ater a Apocalipse 11:12, onde fala do fim das duas testemunhas, o que vai acontecer com elas. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, 11:12.
E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então diz aqui nesse capítulo 11, que quando acabarem o testemunho, as duas testemunhas, a besta, que é o anticristo que sobe do abismo, Deus fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Fala de Jerusalém aqui. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, nesse regozijo popular pela morte dessas 2 testemunhas, cuja identidade não é revelada na Bíblia, diz aqui então nos versículos que você leu: depois de 3 dias, o Espírito de vida retornará aos corpos e eles ressuscitarão. E o povo então, que estava alegre porque eles haviam sido mortos, agora vai vê-los subir. Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então vai se dar com eles, como se deu com Enoque, Gênesis 5:24, que foi arrebatado sem ver a morte, e também com Elias, segundo Reis 2:11, que subiu ao céu num redemoinho. Esta é a finalidade desses 2, subirão ao céu. Quanto também aos 144.000, nós temos no livro de Apocalipse 7, versículo 4 a 6, que se tratam de judeus naturais que vão se converter a Cristo depois do arrebatamento da igreja na grande tribulação. São ajuntados das 12 tribos de Israel. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zabulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Então está estritamente de acordo com a palavra de Deus que se tratam de judeus naturais. Agora, quanto ao fim deles, está em Apocalipse 14, versículos 1 a 3. Estão lá no céu, ao lado de Jesus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí está então o fim deles lá no céu, acompanhando o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos ainda outra pergunta da mesma irmã. E a pergunta é assim: quando Jesus,
governar no milênio, a habitação dele será junto com os salvos na Nova Jerusalém? A habitação, a posição de Jesus será aqui na terra, na cidade de Jerusalém, de onde ele governará para todo o mundo durante o seu reinado de 1000 anos. Mas não a nova que virá do céu, Não, a Jerusalém atual. A Jerusalém atual. Capítulo 2 do livro de Isaías e outros livros da Bíblia Sagrada, notadamente no livro de Isaías mesmo, nós vamos encontrar essa posição com relação a Jesus ao lado do seu povo aqui na terra. Capítulo 2, versículo 2 em diante, até o 5. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Aí está então o reino de Cristo, na cidade de Jerusalém, de onde ele reinará sobre toda a terra durante os 1000 anos, quando Satanás estará amarrado no poço do abismo.